Tenho muito gosto de estar aqui e vou falar português despacito, ok? A minha pergunta nesse momento é: será que as pessoas brancas pensam que também constroem uma identidade racial? Será que quando nós pensamos no racismo, nós pensamos sempre no outro, o negro, o indígena, o diferente? Será que nós não indagamos uma branquitude que se pensa universal? E uma série de privilégios que as pessoas brancas têm no mundo, nas Américas, e que precisam rever o seu racismo, e que esse racismo não é só aquele institucional, das estruturas, mas é também um racismo cotidiano, das relações, da forma como se relaciona e como vê o outro. Eu anotei uma pergunta para mim mesma e para vocês nessa tarde. O que é ser negro, negra e viver o racismo? Eu poderia fazer aqui uma fala teórica sobre o tema, mas eu não quero falar sobre isso. A teoria vocês buscam nos livros. Talvez o que eu queira falar aqui é o que uma amiga me disse: fala do que você sente, fala do que está no seu coração. E eu diria para vocês que o que é ser uma negra e um negro e viver o racismo no Brasil, sobretudo, no país que eu vivo, mas também em outros lugares do mundo, e no Brasil com 54% da população negra, eu diria que é ser um corpo estranho. Ser negro e ser negra, no contexto do racismo, é ser um corpo estranho. É ser um corpo que as pessoas sempre duvidam dele. Ou é um corpo que chega pela primeira vez em lugares de poder. Primeira reitora negra de uma universidade federal. Primeira professora titular. Primeiro livro de não sei o quê, da educação infantil, a receber o prêmio tal. Ser uma exceção, como muitas vezes a minha trajetória só significa a confirmação de quão racistas são as nossas sociedades e as nossas estruturas. Não vale a pena ser a única, a primeira, uma das três. Eu quero que muitos lá estejam e que as relações de poder, nós possamos lutar contra elas e democratizar, porque quando chegamos ao poder, a minha pergunta: queremos redistribuir poder por gênero, por raça? Queremos fazer isso? Nós estamos vivendo um mundo de neofascismo nas Américas, em outros lugares do mundo, no Brasil sobretudo. Mas a minha pergunta é: nesse momento em que nós estamos construindo resistência e existência, que as esquerdas e o campo progressista quer rever, caminhar e retomar a democracia, nós temos considerado que temos que não só ser contra o racismo e os racistas, mas temos que ser antirracistas, como disse Angela Davis. E ser antirracista significa construir uma postura política, epistemológica, que compreenda esse outro, o diferente, e que entenda que quando nós, negros e negras, falamos que sofremos o racismo, não duvidem de nós. Não duvidem de nós. Eu penso que esse espaço aqui, as discussões que nós teremos, essa mesa, as relações de poder, o campo da esquerda, nós precisamos rever até que ponto somos antirracistas. E até que ponto essa democracia que nós lutamos por ela, e queremos reconstruí-la, e queremos derrubar o neofascismo, essa democracia vai ser igualitária do ponto de vista da raça, do ponto de vista do gênero. Homens nos lugares de poder, homens brancos nos lugares de poder, mesas com maioria branca, uma única mulher falando, mesmo quando nós tentamos avançar e sermos emancipatórios, mesmo assim tem uma estrutura de poder racista que nos prende. E eu penso que as novas gerações, sobretudo, têm a capacidade de rever isso. Porque quando o racismo olha para nós e quando o racismo incide, seja sobre negros, indígenas, palestinos, sobre outros grupos, o que o racismo faz? Ele nos desumaniza. Ele nos retira do lugar da humanidade. Ele nos inferioriza.
Ele olha para nós e sempre acha que nós somos incapazes ou de estarmos naquele lugar, ou não merecedores de estar naquele lugar. E isso está aqui. Não só nas estruturas, mas está nas mentes. Então, superar o racismo é descolonizar as nossas mentes. Nós precisamos, sim, descolonizar as nossas mentes. E que esse fórum seja um fórum que nós saiamos daqui com mentes mais descolonizadas em relação às questões de poder. Eu me lembro quando eu estudava com Boaventura e que ele falou uma coisa que me deixou muito pensativa. Ele falava o seguinte: não adianta lutar contra as desigualdades socioeconômicas lá fora, e quando chega nos espaços privados, ou nas relações profissionais, ou nos lugares de poder, você reproduzir a opressão de raça e a repressão de gênero. Não adianta. Então, o que eu diria para vocês nessa manhã, ou nessa tarde, e nesse fórum, é que superar o racismo significa uma postura que vai contra toda e qualquer forma de dominação de pessoas, de grupos, de subjetividades. E para isso tem que ser muito corajoso. Uma pessoa que é covarda não é aquela que luta contra o racismo. E eu espero que a nossa coragem de lutar pela resistência democrática também seja uma coragem de incluir nessa luta e nessa resistência democrática a luta contra o racismo, a luta contra o sexismo, a luta contra a discriminação da diversidade sexual. E eu queria fechar contando para vocês uma história. O que é ser uma mulher negra ministra? O que é ser uma mulher negra numa sociedade com 54% da população negra e que vive a maioria em situação de desigualdade? E que essa desigualdade não é só econômica, ela é racial também. Significa viver situações como uma posse de uma colega ministra feita em Brasília ao ar livre. Eu, como ministra, vou à posse, honrar, prestigiar essa colega. E os meus assessores falam: ministra, a senhora não pode ir sozinha. E eu falo: tudo bem, eu vou com o motorista. Não, tem que ir o chefe de gabinete e o assessor com a senhora. Eu chego nesse espaço, na hora de entrar, todos os colegas entram, ministros e ministras, e quando eu chego, a pessoa da portaria barra a minha entrada. E o assessor vira e fala: está aqui a ministra Nilma, da Igualdade Racial, que precisa entrar. E a pessoa que estava na porta olha para mim e pergunta: onde está a ministra? Isso significa um corpo que fica invisibilizado. E é isso que o racismo faz conosco. Então, se nós queremos superar o racismo, nós temos que dar visibilidade aos corpos negros em espaços de reconhecimento e de forma de reconhecimento e de forma digna. Uma segunda experiência, Palácio do Planalto, uma cerimônia, presidenta, ministros, chegamos eu e um outro colega ministro branco, sem o bottom de identificação. O meu colega chega, ele passa, ele entra no recinto. Quando eu chego para entrar no recinto, me barram e falam: cadê o bottom? E o assessor vira e fala: essa aqui é a ministra Nilma. E a ministra Nilma precisa de entrar. E esse segurança que começa a ter um certo tumulto na hora, e as pessoas sempre vêm: me desculpa, não é isso, não é isso. E o assessor fala: ela é a única mulher negra ministra no conjunto dos outros ministérios, como você não a reconhece? Isso é você chegar nas relações de poder, em lugares de poder e decisão, sendo uma mulher negra e sendo um corpo que ainda é considerado estranho. E um corpo que ainda é considerado que não deveria estar nesse lugar. Isso é o que o racismo faz. Então, essa ideia de superiores e inferiores, ela se concretiza dessa forma e nessa materialidade. E eu digo isso porque o campo das esquerdas precisa avançar no que diz respeito à superação do racismo. E deixar de considerar que isso é algo da experiência pessoal da Nilma que fala para vocês. E entender que isso é algo estrutural, estruturante. E que se nós queremos avançar na nossa democracia, ela tem que ser uma democracia que faça uma revisão e uma superação do racismo. Ela tem que ser uma democracia
antirracista. E esse pensamento crítico que nós construímos, ele tem que ser decolonial, descolonizador, e ele tem que ser também antirracista. Obrigada.